Olá, boa noite, bem-vindos a mais uma live. Conta-me como foi. Hoje a convidada é a Sara Baga e vamos falar sobre sementes e muito mais do que isso. Eu estou só à espera que a Sara se junte à conversa. Ok, já. Sara, estou a adicionar. Ahá! Ok. Funcionou! Como é que isto? Ah, Peraí. não sei. Boa noite, de forma atabalhoada para começar isto. Isto tem que se ver. Ok. Meter aqui uma luz. Bem-vinda. Ai, estás acompanhada pelo fogo. Sim, tem a lareira atrás para ficar quentinho aqui. Sim, boa. Estás-me a ouvir em eco. Ok. Adoro. Acho que agora sim. Agora acho que sim. É que É. eu não encontro o sítio para os fones aqui, mas... Então não é preciso pôr? Não, acho que não, porque estás-me a ouvir bem. Estou, ótimo. Ok. Ana, digam-me aí desse lado. Estão a ouvir-nos bem, às duas? Alô? Eu estou a adorar isto. A nossa live está a ser super familiar. Sabes? Ok. Conseguem nos ouvir bem? Eu acho que sim. Eu acho que a partir assim. Ok, perfeito. Ahm, Sara, bem-vinda. Obrigada pelo convite. Muito grata, sim, muito grata por teres aceito este convite, por estares aqui connosco. E vou começar por pedir que te apresentes, que fales um pouco de ti, do teu percurso, na primeira pessoa. Então, chamo-me Sara. O convite é direcionado à parte do meu percurso que tem tido a ver com o trabalho com sementes. Eu comecei há cerca de 10, 12 anos a envolver-me com campanhas pelos direitos das sementes, pela soberania alimentar, um pouco pela luta anti-transgénicos também, e comecei a entrar neste mundo de perceber a questão da perda de biodiversidade e a questão da perda de biodiversidade agrícola, especificamente, e como é que isso se relaciona com a perda de diversidade nas nossas culturas também, na nossa cultura humana. As questões com a terra e com a comida já me eram muito queridas há bastantes anos. Eu sempre fui muito apaixonada por antropologia e muito fascinada pela questão da produção de comida e pela vida na terra e pelas próprias questões de gastronomia também, ainda antes, nos tempos de adolescente. Cheguei a querer ser cozinheira, ainda à altura. Tal era a paixão pela questão. E tem sido isso. Então comecei a trabalhar em campanhas e a juntar-me a grupos que trabalhavam com ativismo pela terra, defesa ambiental, pela produção das hortas urbanas, pela defesa das hortas urbanas também. E em paralelo comecei a trabalhar com estas questões todas na produção de filmes e documentário. Então a maior parte dos projetos que vou fazendo ao nível documental, principalmente, abordam muito diretamente estas questões de soberania alimentar,
e da semente e a agroecologia, e em paralelo o meu outro trabalho, um pouco mais artístico, vai à volta das questões do ecofeminismo e da forma como nós, como seres humanos, como comunidades ou como almas de indivíduos, nos relacionamos com a Terra, com o seu corpo, com o espírito das coisas vivas, com uma ligação muito animista à natureza, de certa forma também, no sentido em que eu acredito que tudo está vivo e que há uma ética por detrás da possibilidade de existência humana no planeta ou permanente. E eu vim a descobrir também que na simplificação das éticas da permacultura, não é? no cuidar da terra, no cuidar das pessoas e no cuidar do futuro, procurando que hajam intercâmbios e trocas justas na forma como nós nos relacionamos entre nós e com os ecossistemas. Acabei, pronto, um bocado para dar o overview de várias coisas que mexem com isso. Eu sou muito apaixonada por plantas também e pelo papel medicinal que as plantas têm, não só de um ponto de vista fitoterapêutico, mas de um ponto de vista também no qual eu acredito que o espírito das plantas é muito mais evoluído do que o nosso. Eu vejo que nós só existimos devido às plantas, porque somos um cultivo das plantas, na verdade, a nossa existência neste planeta. Então podemos aprender muito com elas, seja pela forma harmoniosa como elas crescem, seja pela delicadeza com que as plantas espontâneas vêm colmatar as falhas de nutrientes que existem nos territórios, seja pela grande inteligência misteriosa que cada semente tem de germinar quando é a altura certa e quando está no sítio onde é precisa. E a partir daí desenvolve-se na minha ótica uma relação muito espiritual com as plantas, não é? Um bocado o aprender o amor emocional com as próprias plantas. Misturando tudo isto e questões éticas, bioéticas e políticas, dou por mim sempre a relacionar-me nestas várias esferas em relação às plantas e às sementes também. Faz todo o sentido. Eu conheci-te através do documentário do Sid Act e depois foi uma descoberta e adorei porque tens várias vertentes e consegues juntar tudo naquilo que é para ti a Terra, na visão que é para ti a Terra. E já respondeste de alguma forma, mas a tudo isso, e só com esta introdução, mas para ti, o que é a Terra e de que forma é que chegaste, digamos assim, a mergulhar mesmo neste movimento? O porquê de teres mergulhado no movimento das sementes? E o que é o movimento das sementes para quem não, sabes, para quem não está a par? Sim. Bom, começando, o que é a Terra? É complexo, né? A Terra é um organismo vivo e consciente do qual nós fazemos parte. É um corpo que nós habitamos. É um corpo no qual existem muitos corpos, tal como no nosso corpo existem muitos corpos e muitos seres a habitarem, as bactérias, nomeadamente. Então eu vejo um bocado essa mesma relação com a forma como nós nos posicionamos constantemente na Terra. Somos corpos que habitam um corpo maior, que tem uma consciência grande, tem uma capacidade de resiliência muito grande, tem uma capacidade adaptativa muito grande e tem uma capacidade de amor muito grande no sentido em que permite que vários seres de vários reinos coabitem, sempre buscando um equilíbrio dinâmico e harmónico para que a vida possa continuar a existir. Como é que eu cheguei até aqui? Eu sempre fui muito sensível a estas coisas, desde miúda, não é? Eu era aquela miúda que com 12 anos andava a dizer, mas porquê é que não se recicla? Eu já vi que se recicla noutros sítios, ainda não havia essas coisas em Portugal, né? Nos anos 90. Eu lembro dessa história, e estar muito interessada qual é o papel no mundo, as questões mais filosóficas, e depois foi isso. Depois, quando estava na faculdade, comecei a querer, estava a trabalhar em projetos de faculdade de design de comunicação e começar a fazer estas pontes já com a antropologia artística e comecei a querer trabalhar com a rede marginal de hortas urbanas, porque eu tinha crescido na Amadora, na periferia de Lisboa, e sempre me fascinou muito, tipo, toda a gente, desde os velhotes aos cabos
verdeanos, toda a gente que ocupava os baldios para cultivar. A minha avó que ia comprar os legumes, as couves, as alfaces diretamente a essas pessoas que cultivavam por subsistência e em mercados paralelos, e sempre foi muito fascinante para mim entrar em jardins hortícolas e mesmo em jardins grandes e florestas também, sempre tive muita relação. E daí ao salto para as sementes foi um bocado um perceber se isto é uma coisa que me toca tanto e se eu vejo tanto este sentido, se eu estou viva neste planeta, se eu tenho esta capacidade de consciência, se eu percebo que eu estou em relação com tudo neste planeta e a minha mente rebelde de algum modo vê que há um grande ignorante, há uma grande capacidade de ignorar e há uma grande capacidade de destruir neste momento nas nossas sociedades humanas toda essa relação e todo esse equilíbrio largo e lento que existe nos ecossistemas quando estão bem, quando estão vivos, quando estão equilibrados. Então, o que é que eu posso fazer em relação a isso? No que é que eu posso trabalhar em relação a isso? E daí surgiu um bocado o envolvimento com o Gaia, com os grupos de ativismo, com as hortas urbanas, com as campanhas pela liberdade das sementes e todo o decorrente de trabalho que é sempre à volta desta questão que é fulcral para mim, que é a relação com a Terra e uma procura de trazer inspiração e consciência para que nos relacionemos mais e mais conscientemente e mais amorosamente e ao mesmo tempo com um sentido de luta aguerrida pela defesa e pela proteção do território terrestre, do território elemental, ou seja, também a proteção do que é a inteligência viva e elemental que existe neste planeta. Não sei se respondi. Sim, claro que sim. A outra pergunta, digamos assim, foram três perguntas quase ali em catadupa, era o porquê, lá está, respondeste o porquê das sementes, mas o que é o movimento de sementes livres, para quem não conhece? O movimento pela liberdade das sementes é global e começou por surgir ao perceber-se várias coisas. A perda da biodiversidade agrícola, ou seja, quando falamos a nível de perda de biodiversidade vegetal no planeta, dizemos que no último século conseguimos exterminar, como sociedades humanas ocidentalizadas, 80% da biodiversidade que existe. Quando falamos de biodiversidade agrícola, a coisa é igualmente gritante, porque com a introdução, depois da Segunda Guerra Mundial, da agricultura industrial, ou seja, da agroindústria, aquilo que nós hoje chamamos de agricultura convencional e com os herbicidas e pesticidas e as sementes híbridas, ou seja, sementes que são tratadas no laboratório para não serem tão férteis, para apenas uma característica de expressão genética da semente mãe ao pai ser estável e cumprir normas de mercado, como ter sempre o mesmo tamanho, ter sempre as mesmas características, não amolecer rápido, ser vendável, ou seja, são os caracteres de uniformidade e homogeneidade do POF, de um tratado que existe na Europa e também existe nos sítios do mundo, para que as coisas possam estar no mercado. As sementes tradicionais, ou seja, as sementes dos agricultores que vão de geração em geração e são ricas em biodiversidade, adaptadas a cada região, ao clima de cada região e com uma expressão genética diferente, que tem sido trabalhada ao largo de milhares de anos por agricultores, têm estado a perder, porque não conseguem entrar nesses catálogos europeus de variedades e os agricultores da agricultura familiar estão cada vez mais frágeis e são praticamente uma espécie, entre aspas, em vias de extinção. Daí surgiu o movimento pela liberdade das sementes, aliado também ao facto de que começou a haver uma obrigatoriedade de registro de sementes e com a evolução genética começou a haver também a tendência para procurar direito de propriedade intelectual sobre as sementes e sobre as plantas, mesmo que não tenham sido criadas em laboratório. E hoje em dia, legalmente, as grandes indústrias o que tentam é isto, é ter, por identificação de uma cadeia genética, mesmo quando não é, no caso de um transgénico, em que tens manipulação genética de interespécies. Quando falamos de propriedade intelectual sobre a vida, falamos de identificação de cadeias genéticas que são responsáveis por certos traços específicos, como a cor, como o verde do brócolis, o vermelho do tomate, e como
fazer uma patente sobre isto para que toda a gente na cadeia de produção e comercialização passe a ter que pagar uma taxa ao detentor de propriedade intelectual. Isto, na minha ótica, ou na minha ética, é absurdo. Completamente. É criminoso. E hoje em dia não é visto como criminoso porque a nossa própria relação com a Terra e com tudo o que é vivo tem direito a nascer, a expressar-se, a evoluir, a transformar-se, a ganhar diversidade mesmo com apoio humano, é visto como uma invenção. Ou seja, nós já vemos muito o mundo como, do ponto de vista de consumidores e de inventores, sem perceber que tudo está constantemente a ser inventado por toda a expressão da natureza ao tempo inteiro. E isto é um desfazamento de bioética que existe na sociedade hoje em dia. Que é gritante, porque assim, ao primeiro impacto, é difícil de acreditar que isto está mesmo a acontecer. E o mais preocupante é que levanta uma série de questões e se nós estamos a tratar assim as nossas sementes, como nada é individual, isto conta-nos muito acerca da própria relação que o homem está a estabelecer com a natureza. E as sementes, lá está, têm esse valor simbólico. Ao ponto de hoje, não é? A indústria oferecer-nos e vender-nos a ideia de fruta, por exemplo, sem sementes. E eu no outro dia até vi um slogan para partilhar convosco que dizia que vendia a ideia de que as sementes acabavam por ser um empecilho ao saborear os alimentos. E é importante nós estarmos aqui a falar nisto, porque depois existe toda uma outra visão que é em relação às sementes transgénicas. E eu quero aproveitar, não é? Porque temos-te aqui a ti, para falarmos um bocadinho como é que chegamos a este ponto e o que é que são os transgénicos, os alimentos transgénicos. Ok. Porquê? Porque fala-se muito dos alimentos transgénicos e nós chegamos ao supermercado e vemos nos pacotes de leite, no milho, etc, etc, sobretudo associados à soja, não é? E ao milho, há desconhecimento acerca de realmente o que são os alimentos transgénicos e de que forma é que eles contribuem ou não para a salvaguarda da natureza, como muitas vezes também se ouve. Nós já vamos falar nisso, porque eu tenho depois de desabafar contigo, partilhar estas questões dos lobbies, mas já lá vamos. É muita coisa. Pois. Então, basicamente, um transgénico antes de ser uma planta, é uma semente na qual foi inserida uma componente genética de outra espécie que nunca se cruzaria, nomeadamente numa planta por uma parte genética de uma bactéria ou de um animal, ou seja, algo que nunca aconteceria na natureza, não é? A diversidade evolutiva nunca foi por esses caminhos. A fertilização ocorre sempre dentro do mesmo reino. Um fungo normalmente não se cruza com uma planta nem com um ser humano para gerar filhos. E os transgénicos fazem em laboratório isto. As primeiras tecnologias de transgénicos eram basicamente bélicas, ou seja, basicamente tínhamos uma semente e era disparado, literalmente, como com uma arma, uma parte genética de outra planta, e depois ali, aquilo é uma tecnologia muito básica, na verdade, porque não se sabe bem qual é o resultado específico daquilo e depois vai sempre por tentativa após o disparo. O que é que acontece? É que na produção agroindustrial as sementes transgénicas são feitas para resistirem a herbicidas e para produzirem os seus próprios herbicidas, nomeadamente o glifosato. Ou seja, a parte da soja
que é produzida tem uma componente que é resistente a glifosato, ou seja, os campos são pulverizados com doses industriais de glifosato, todas as outras plantas naturais e espontâneas morrem, aquela semente é a única que aguenta aquilo, porque ela própria já vem com uma capacidade para viver com o herbicida e, em alguns casos, para produzir o seu herbicida. No caso do milho, que é o caso que mencionaste, o milho é a única semente transgénica que é apoiada para produção, ou seja, é legalizada para produção na União Europeia, desde 1997, e é uma variedade de Monsanto, que se chama Mono 810, que funciona para ter um milho BT, ou seja, é resistente ao que se chama o bacilo thuringiensis, que é basicamente um milho para ser resistente à broca do milho e para aguentar os pesticidas também. Esse milho é feito para alimentação de gado, é feito a partir de uma alimentação, é feito a partir de uma variedade de milho amarelo. E o que é que acontece? É que quando nós metemos os transgénicos a serem produzidos nos campos, principalmente no caso do milho, tem uma polinização muito esparsa, muito leve. O pólen do milho voa muito e corre largas distâncias. Ou seja, acontece o que se chama de contaminação cruzada e esse pólen vai parar a outras plantas de milho e começas a ter cruzamentos da planta transgénica de milho com as outras variedades de milho todas. No que é que isto resulta? Que perdes a biodiversidade das variedades existentes de milho e passas a ter todos os milhos contaminados com essa variedade transgénica. Por exemplo, em Espanha, onde há a indústria de produção de milho transgénico que é gigante, são raros já os agricultores biológicos que conseguem ter, por exemplo, produção de milho biológico. Porque para a produção de milho biológico faz um teste e tem que haver menos de 0,1% de contaminação transgénica. Quando falas da produção de milho convencional, no qual não há uma colagem biológica, tu podes ter uma contaminação transgénica supostamente legal até, acho que 30% transgénico na espécie de milho, sem que isso seja considerado grande entrada. Mas depois as variedades vão se perdendo assim também e vão adoecendo. Então isto acarreta um grande problema. Para os agricultores biológicos acarreta um problema ainda maior. O meu som não está bom de ouvir. Sim. Tento resolver isto agora. Eu estava a ver se isto dava para meter fones, mas eu não tenho certeza se dá para meter fones no pad. Eu vou tirar aqui um minuto para tentar dar a volta a isto outra vez e perceber. Ok? Sim, porque nós estamos aqui mesmo para te ouvir. Não, isto não tem sítio para fones. Só se te aproximares. Pois é, pessoal, isto não tem sítio para meter fones. Isto está no meio. Vamos ver. Ai. Entretanto, acho que sim, continuam a ver. O vídeo da Sara, penso que parou, pelo menos aqui no meu ecrã parou. Penso que nós estamos praticamente a 20 minutos de conversa e é incrível aquilo que a Sara já partilhou connosco e o que está a acontecer nesta área, não só na Europa, claro, mas no mundo. Nós mais do que nunca temos de estar atentos e perceber cada vez mais o nosso papel como consumidores. Sim, ela já chegou, voltou. Ok, voltaste. Sim. Bem, isto começa a ser uma imagem de marca das minhas lives, mas está tudo bem. É preciso abertura e, mais do que nada, valorizarmos aquilo que é a aprendizagem pela experimentação. Estou a tentar pôr isto, mas... Ok. Está-se a ouvir agora? Consegui... Sim.
Ok. Olha, eu ouço-te bem melhor, sim. Eu passei para o telefone e para telefones, essas coisas. Ok. Ok. Então, Onde é que nós íamos? Já sei. estávamos a falar dos transgénicos, não é? E a grande questão, para além da poluição e da produção de herbicidas, a polinização cruzada que contamina outras variedades, é que nós acabamos por, neste caso, em Portugal, mesmo só com a questão do milho transgénico, nós estamos a comer, por exemplo, broas de milho contaminadas. Tudo o que é milho amarelo no país está contaminado por transgénicos já. O que é que acontece com os transgénicos a nível de saúde? Acontece um fator que é a contaminação horizontal, ou seja, há uma contaminação direta para o estômago dos animais. Isto foi testado nas vacas principalmente, mas acontece nos humanos, nas vacas por comerem soja transgénica. E através do estômago, uma parte da sequência da ADN entra no teu próprio organismo e pode alterar alguma resposta genética tua em relação à vida e à forma de lidar com as coisas, com a saúde, né? Ou seja, a partir do momento em que tu tens uma resposta a um transgénico dentro do teu corpo, há vários processos de saúde que podem ser implicados, nomeadamente a geração de cancros. É uma das questões que acontece aqui. Outra também é a influência na fertilidade dos animais que comem transgénicos, mas nós como humanos, indiretamente, mesmo na Europa, onde não se pode produzir transgénicos para consumo humano, como já há contaminação do milho para rações animais, com as outras variedades de milho, nós já estamos indiretamente a comer transgénicos também, apesar de ser o sítio mais protegido do mundo inteiro em relação ao consumo de transgénicos. E tudo isto gera danos na saúde dos ecossistemas e na saúde dos nossos próprios corpos humanos que não sabemos até que ponto é que são nocivos ou irreversíveis. Sim, a próxima pergunta estava precisamente relacionada com esta questão, que é quais são as implicações? Já falaste da implicação na saúde, falaste também naquilo que está a acontecer ao milho e as implicações para a própria terra, a nível dos próprios solos, da própria biodiversidade. Pois é, estas implicações são muitas, não é? Se nós começamos... Porque basicamente é um sistema. Nós estamos a falar, quando falamos de produção de transgénicos, da grande agroindústria. Como eu estava a dizer antes, surgiu depois da Segunda Guerra Mundial e as empresas que produziam os venenos para matar as pessoas nos campos de concentração e usados em guerras biológicas, começaram a usar esses venenos para a produção de herbicidas e pesticidas que contaminam a terra, os solos, mas também a água, não é? Quando se diz que contamina a terra, há que envolver que os cursos de água neste momento estão cheios de pesticidas e herbicidas e nós, ao bebermos esta água, estamos a ingerir também diretamente pesticidas e herbicidas. A plataforma Transgénicos Fora nos últimos anos fez muitos estudos e chegou à conclusão que quase toda a população portuguesa, através de análises de urina, percebeu que tem montanhas de pesticidas e herbicidas tipo no próprio corpo. E isto acaba por não é? Todo o teu funcionamento de saúde e vital. E tal como isto acontece no nosso corpo, podendo enfraquecer os rins, o fígado, questões de sangue, provocando cancros, no corpo da Terra é exatamente a mesma coisa. A questão é que no corpo da Terra existem todos os animais. Os insetos polinizadores são os que mais sofrem com esta questão dos herbicidas e nós muitas vezes não vemos que nós precisamos dos insetos polinizadores basicamente para tudo o que nós comemos. Nem que seja por isso, nem que seja tentar ter esta perspectiva um pouco egoísta, temos que perceber que ao depender de uma agricultura que é uma injeção de venenos, nós estamos basicamente a matar toda a cadeia de vida terrestre e aos poucos matamos-nos a nós mesmos e a nossa possibilidade de sobrevivermos com resiliência, ou seja, ter uma capacidade de sobreviver tendo várias respostas diversas para conseguir solucionar os problemas que vão aparecendo. Então, é mesmo oficial que nós estamos a caminhar para a autodestruição? Sim, mas eu pensava que isso era um dado adquirido já para toda a gente.
eu acho que não. Pronto, acho que não, porque tocaste aqui num ponto super interessante, que é esta questão da polinização, porque nós achamos, e eu, pronto, agora falando, não é? Porque posso falar de mim, e acabou por ser, porque nós achamos, ok, eu alimento-me com alimentos biológicos, sabes, eu procuro, mas nós chegamos a um ponto que temos que ir mais fundo, embora seja importante, claro, crucial a forma como nos alimentamos. Nós não somos fechados, não é? Não estamos dentro das nossas casinhas, embora pareça que sim, aparentemente, mas existe lá está, um movimento e um sistema à volta. Falaste na questão dos lençóis freáticos e que, sabes, há toda uma circulação que nós não controlamos. Mas cada pequeno gesto faz uma diferença. A escolha por alimentos biológicos faz uma diferença absurda, faz toda a diferença no que nós estamos a escolher como sistema de funcionamento para as nossas sociedades. Se nós escolhemos alimentos que são ecológicos, agroecológicos, biológicos, o que quer que seja, não só apoiamos os agricultores que têm esta consciência e que estão a tentar produzir de uma forma que não envenena, como encontramos também mais resiliência para a nossa própria saúde e para as nossas comunidades e para a grande comunidade terrestre também. Simplesmente a partir da escolha dos alimentos que ingerimos todos os dias, o que já é uma grande coisa. Mas achas que chega? Eu vejo a situação tão, sabes, tão catastrófica que eu pergunto-me, será o suficiente? Ou temos que passar, digamos assim, a dar mais um passo? Eu acho que cada gesto conta. Ok. E tal como conta a escolha de uma alimentação que seja ecológica e tentar apoiar pequenos agricultores que estejam a tentar produzir a diferença com uma ética diferente, uma ética familiar, social, ecológica, que apoie a soberania, a resiliência das pequenas comunidades também. E a ligação direta de pouca distância aos alimentos também, né? Que não venham produzidos de uma estufa de plástico a não sei quantos milhares de quilómetros de distância. Consumir o que é mais local, tradicional, biodiverso, torna-nos mais sanos e mantém os nossos sistemas aquáticos também mais sãos. Mas cada gesto conta. Então, por exemplo, quando nós falamos de contaminação da água, é tão simples como quem é que escolhe não tomar antibióticos? Porque não tomar antibióticos, por exemplo, é uma forma de evitar a contaminação das águas. Há todas as coisinhas pequenas na nossa escolha do dia-a-dia. O que é que escolhemos como medicina? Escolhemos, apoiar-nos no que é mais natural, nas plantas? Ou escolhemos apenas o que é alopático e farmacêutico? O que é que estamos a escolher quando apoiamos, seja as grandes indústrias alimentares ou as grandes indústrias farmacêuticas, em vez de procurar uma alternativa mais próxima, mais local, mais saudável, mais bioética mesmo, não é? Mais ecológica, no fundo. Tudo isto faz toda a diferença para o futuro que estamos a criar. Agradeço-te porque eu acho que sempre faz pouco e não tomo antibióticos há anos, mas eu acho sempre que não sei, acho sempre que há muito a fazer, acho sempre que já não adianta, por exemplo, plantar uma árvore, que temos que plantar 2 ou 3. Sabes o que eu quero dizer no estado em que estamos? Eu acho que tudo é necessário hoje em dia. E é necessário fazer as escolhas alimentares e de medicina, e é necessário plantar muitas árvores, e é necessário proteger que os ecossistemas que ainda nos restam, que são pouquíssimos, no sentido em que matas ancestrais e ecossistemas que não estejam completamente destruídos, já são poucos. Os grandes biomas no planeta já são poucos, então é fundamental encontrar formas de os proteger, de os defender. E ver todas as implicações de tudo. Principalmente é isso, ver a nossa relação com a Terra, é ver como é que tudo está a influenciar tudo o tempo inteiro. E cada escolha que tu fazes para cada coisa influencia.
Mesmo a quantidade de tempo que passas na internet que parece idóneo e que estás em casa e não se passa nada, e estão grandes servidores nos desertos, não sei de onde, alimentados a combustíveis fósseis, a produzirem dióxido de carbono, que é uma loucura para a gente estar a fazer scrolling no telemóvel. Há que ver tudo hoje em dia, mas principalmente eu diria que, para além das nossas escolhas de consumo, perceber o que é que está a ser feito também a nível de legislações, por exemplo, em relação a estas questões das patentes sobre a vida, perceber que lutas pela soberania do território e pelos ecossistemas e que projetos que tentam apoiar a regeneração de ecossistemas é que estão a existir. O que é que precisa de ser visto e apoiado? E o que é que precisa de ser visto para ser destruído também? Porque não, que só nos pode levar à ruína. E a ruína está muito perto, tendo em conta que estamos já na sexta extinção massiva. E, no entanto, o outro caminho é uma relação com a Terra que contém muito amor e muita vida, e só por isso, mesmo que seja às vezes ir um pouco contra a corrente, já compensa por dentro, acho eu. Sim, sem dúvida. Sem dúvida, dá-nos vida, não é? E agora, essa deixa dá-nos a tal vida e a natureza selvagem que de alguma forma também sinto que está ligada àquilo que és e que procuras cultivar. Um, Em relação ainda a esta questão das patentes e das sementes, aquilo que eu também vim a descobrir e a perceber é que, da mesma forma que existe depois também o manifesto e o movimento pelas sementes livres, temos também depois o outro lado e temos também a carta pelos alimentos transgénicos e, e, e é como se vivêssemos aqui entre dois mundos, é como se a um nível macro, claro, é como se vivêssemos aqui entre dois mundos e é como se quase que tivesse a ver aqui uma. Percebes o que eu quero dizer? Quase que houvesse aqui os extremos, é isso que eu queria, como se houvesse dois extremos. Até que ponto é que sentes que isso é ou não assim? Nesta questão das sementes, sentes que sim, que há um caminho do meio? Que nós podemos ser o caminho do meio enquanto cidadãos mais abertos e conscientes em relação às escolhas que fazemos? É assim, um caminho do meio é um caminho de um espírito de conciliação, é um caminho de procurar relação, compreensão, seja a nível social ou a nível do espírito, seja na comunidade. Quando nós falamos das sementes, nós estamos literalmente a falar de uma guerra de duas éticas, que têm dois resultados de expressão diferentes. Uma cria vida, a outra cria morte. Uma cria diversidade, a outra cria extinção. Então não há muito caminho do meio aqui. Há perceber que ética é que tu queres apoiar, que caminho é que tu queres apoiar. Porque quando nós falamos de uma agricultura com pesticidas e de sementes transgénicas e patenteadas, ou seja, quando nós falamos da vida ser dona de grandes corporações, que era uma coisa que seria ilegal constitucionalmente, mas que devido à força dos lobbies foi introduzido como por alíneas para, em certos casos, ok, a gente pode estabelecer que a vida é patenteável, ou seja, que a vida natural passa a ser considerada uma invenção de uma grande corporação que só quer lucro. O outro caminho diz que não, que nada disto é viável e que a vida é soberana e livre e deve continuar a sê-lo. Não deve ser propriedade de nenhuma grande corporação, nem nenhum complexo industrial. Portanto, eu não sei se há um caminho do meio aqui. Ok, interessante esse ponto, esse ponto de vista. Entretanto surgiram questões, que é, a primeira questão é, que podemos fazer sobre o que podemos fazer sobre a questão da Miscigenação? sim.
É só assim a pergunta? É, que podemos fazer sobre a questão da miscigenação e sobre a poluição dos lençóis freáticos. Assim, vou começar pela última. A poluição dos lençóis freáticos devido aos agrotóxicos, o que se pode fazer é conseguir abolir os agrotóxicos, os pesticidas para espaços públicos, ou seja, perceber que tudo o que se mete na terra vai parar à água, seja por infiltração direta, seja por arrasto até à próxima ribeira, rio, até chegar ao mar. Ou seja, é preciso proibir, literalmente, e deixar de se utilizar pesticidas sobre os solos, sobre a terra, sobre os campos. A questão da miscigenação de espécies, quando falamos em relação aos transgénicos, pode ser um grande problema. Mineração. Pera, agora. Mineração agora. A minha dislexia, pronto. Ok. Sei lá, como estávamos a falar de sementes, eu pensei que era miscigenação, que é cruzamento de espécies. Mineração. Mas essa questão veio assim do ar agora. Ok. É geral, é uma questão da terra. É assim, a mineração é uma coisa que existe há muito tempo. Há milhares de anos, não é? E começou por ser uma mineração mais fácil, que não exigia tantos químicos, não exigia uma perfuração tão agressiva. No nosso território foi feita primeiro a mineração de ouro pelos romanos, depois isso foi evoluindo. Hoje em dia usa-se muitos químicos em mineração e usa-se outra coisa que são as explosões. As explosões o que fazem é que também rebentam com os lençóis freáticos e as camadas de gás dentro da terra, então acabam por desequilibrar os ecossistemas todos a nível do subsolo. Para além da devastação completa que fazem de uma paisagem, porque a gente vê uma planta, às vezes corta-se e ela cresce. Quando nós falamos de uma montanha, a gente esburaca e ela não volta a crescer. Ou seja, e o que é que acontece dentro de uma montanha? Dentro de uma montanha, basicamente é onde se cria a água. E por baixo é onde existem minerais preciosos normalmente, porque isto faz parte de um círculo de equilíbrio delicado. As montanhas atraem a água vai as nuvens por cima, isto é um bocado explicado para crianças, mas dá para perceber as implicações. Chove, a chuva infiltra, começa-se a criar lençóis freáticos, começam a vir nascentes de água doce, há toda uma sensibilidade ecossistémica dentro de uma montanha que, quando é destruída e esventrada, não é só a parte estética da montanha que fica destruída, é toda a capacidade de se criar água doce também e potável, que nós estamos a destruir e a contaminar, muitas vezes com arsénico e com outros químicos que se usa hoje em dia na exploração de ouro, por exemplo, para além das destruições comunitárias, sociais. Nós sabemos que a mineração arrasa comunidades, apesar de dar emprego durante às vezes 1, 2 gerações, 3 gerações no máximo, deixa os ecossistemas completamente destruídos e deixa as comunidades completamente destruídas. Isto acontece no mundo inteiro. Sei lá, na América do Sul é muito fácil ver isto, não é? Muitas comunidades que foram desalojadas e depois vão trabalhar para as minas e depois já não têm a sua identidade cultural tradicional e depois só ficam a viver nas periferias a trabalhar para as minas e as vidas perdem sentido. Em África, onde eu estive, as crianças são vendidas quando têm 5 anos por 5, 10 euros no máximo, para irem, porque são pequeninos, para se irem meter dentro da escavação das minas de ouro, que pertencem aos canadianos, ao Canadá e aos Estados Unidos. Nós estamos a falar de todo um sistema que corta toda a esfera de relação possível, equilibrada entre nós e a Terra. Ou seja, aqui falamos da relação de coração também, da relação de comunidade, a relação à Terra, e o que tu mencionavas antes do que é habitar o selvagem em nós, ou ter essa expressão do selvagem, depende do próprio ecossistema. Nós pensamos e sentimos de acordo com o sítio onde habitamos. Se eu só vivo dentro de 4 paredes, o meu pensamento e as minhas emoções ficam limitadas e modeladas em relação às 4 paredes. A minha articulação neuronal fica limitada se eu só viver entre 4 paredes e olhar para um ecrã o tempo inteiro. O meu coeficiente de inteligência no sentido de capacidade relacional complexa é reduzido à medida em que eu não interajo com a natureza selvagem das coisas. A minha capacidade de encontrar soluções para a minha vida, para a vida da minha comunidade, para o próprio planeta, fica extremamente reduzida. Nós deixamos de ter a capacidade de ampliar horizontes ao limitarmos a nossa relação com a Terra, com os ecossistemas, com a natureza em geral.
Ui, que é o que está a acontecer, de alguma forma. Sim. Sim, 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 isso dava, pano para mangas, mesmo à forma como nós estamos a evoluir, não é? A própria organização da vida. Mas surgiu outra pergunta que diz: o que fazer para travar o cruzamento do milho local com o milho transgénico? Não se pode fazer nada. Não se pode Pois. produzir milho transgénico. Já se tentou muito, legalmente há filas, há 300 metros de distância. Nós temos pólen de milho que atravessa continentes. Não, a partir do momento em que a gente tem os transgénicos a serem cultivados, a contaminação é inevitável. Porque a contaminação de pólen é parte do traço inteligente da natureza para criar biodiversidade. A questão é que nós estamos a pôr aqui uma espécie que não tem uma capacidade evolutiva natural equilibrada, ou seja, não passou todo o teste do tempo na habitabilidade do ecossistema ao largo de milhares de anos para ser estável e para poder relacionar-se com as outras espécies e continuar a vida. E agora temos aqui um milho que produz, que resiste a herbicidas e produz os seus próprios herbicidas e contamina-se com os outros milhos, tipo, sem se poder fazer nada. Ou seja, basicamente não se pode produzir transgénicos. Se quiserem relacionar-se com isso, a plataforma Transgénicos Fora, portuguesa, faz um trabalho maravilhoso desde o final dos anos 90 e precisa muito de ativistas novos, de gente que queira perceber isto e queira ajudar com a sensibilização, a educação e mesmo as lutas legais em relação a estas políticas também. Ok. Sim, ia-te perguntar sim, como é que nós podíamos nos envolver, digamos assim, de uma forma mais profunda nestas questões. Tocaste aí numa questão super importante, que é a polinização, e eu não resisto, porque sabes que há imensa informação a circular pelas redes sociais relativamente a essa questão e ao próprio papel das abelhas. ah, no ecossistema. E eu não resisto em fazer-te uma pergunta sobre isto, se já há estudos, digamos assim, da relação ou do impacto das culturas transgénicas, por exemplo, nas abelhas. Há muitos estudos sobre isso e basicamente matam-nas. Ok. É elas e os outros polinizadores, e é uma questão que estamos em risco, é que as abelhas estão cada vez mais fracas, estão a sofrer pragas, para além... Elas sofrem porque levam com herbicidas, com neonicotinoides, que mata de coisas, e se nós não tivermos os insetos polinizadores, e no caso das abelhas é mais grave, porque as abelhas têm um gosto muito parecido connosco, com os humanos. Então, o que elas acabam por polinizar é o que nós comemos. E a partir do momento em que elas vão desaparecendo, o que nós comemos pode estar bem em risco de desaparecer se elas não o polinizarem. E há muitos estudos sobre isso. Infelizmente, a coisa é catastrófica. Sim, porque pronto, a abelha rainha a duração média são 5 anos que não sai da colmeia. Se pensarmos que as obreiras, a duração média de vida são 3 meses, com essa questão que as matam completamente, as pessoas estão aqui a assistir, realmente nós temos que nos mobilizar e Temos que partilhar, falar por das favor. borboletas, podemos falar das Sim. borboletas também e dos outros insetos polinizadores. As abelhas são um exemplo que é particularmente interessante, mais do que avaliar quanto tempo é que vivem ou quantitativamente quantas é que são de umas e de outras, é porque representam uma comunidade muito inteligente e muito sensível, com um modo de funcionamento coletivo muito próprio. E estão extremamente harmónicas e muito do que nós comemos depende delas. Essa é uma questão que eu acho que é fulcral perceber e é preciso tipo, ter muito amor às abelhas, nem que seja por isso. Mas percebes, para mim é um bocadinho assustador porque elas já são animais que têm uma importância incrível e que têm uma duração de vida também mais reduzida. Se nós estamos a fazer com que elas ainda possam, digamos assim,
ainda a encurtar mais a função, não é? No próprio ecossistema, acaba por ser alarmante. É um resultado deste sistema, né? Uma agroindústria é uma monocultura exige venenos, que é esta história toda que a gente já falou, é uma cultura de morte. E as abelhas fazem parte do outro espectro, que é o espectro da cultura de vida, da biodiversidade. Os polinizadores são os geradores de vida e diversidade no planeta, né? Tipo, é tão fácil como nós vemos um polinizador e tipo, é aquele bichinho que vai ali e poliniza flores. Só por isso já temos uma metáfora toda de quão belíssima é a tarefa que eles fazem e quão importante e quão doce para o coração da humanidade e do próprio planeta também, né? Mas a cena é acabar com os monocultivos industriais, porque nunca na natureza uma espécie só foi plantada em linhas retas ao largo de hectares e hectares e hectares e hectares. Isso é tão frágil que a natureza começa a fazer crescer ervas. E a dizer, olha, pessoal, isto aqui não funciona, tipo, vou pôr a crescer mata de pioneiras e outras flores, porque vocês não são muito inteligentes a estarem a pôr só uma, que depois vem uma praga e destrói tudo. E depois vocês metem mais venenos para tentar combater a praga e depois metem mais venenos e todo este sistema não faz sentido nenhum, é insustentável. Então é escolhendo o outro lado que a gente consegue ter uma solução. Podes nos dar exemplos, que eu também sei que conheces, do outro lado, de soluções que estão a ser implementadas para não ficarmos assim com uma live demasiado pesada? O outro lado a gente já falou no início em relação à alimentação, não é? As escolhas por agricultura ecológica, familiar, biológica. Atenção que há biológico de monocultivo também, hoje em dia, é legal. E depois tens agroecológico, que não necessariamente é de monocultivo, mas que tenta juntar mais espécies, procurar mais coisas de sabedorias tradicionais, inovações técnicas que consigam fazer com que várias espécies interajam e se apoiem umas às outras. Ou seja, muita coisa que vem do tradicional e muita coisa que a ciência agroecológica está a desenvolver hoje em dia também. E depois o outro lado é, por exemplo, o movimento de reflorestação de florestas endémicas, o movimento rewilding, ou seja, criar grandes áreas que são selvagens, ou seja, grandes áreas que são protegidas de forma a que flora e fauna selvagem possa voltar a reabitar aquelas áreas, e com essas grandes áreas que aparentemente não servem para nada, elas acabam por apoiar a vida em tudo o resto, porque são esses sítios que são os berçários de vida e são as casas para as espécies existirem e se multiplicarem, para a natureza continuar o seu caminho, que é mais lento do que o caminho feito com a intervenção direta e constante do homem, dos seres humanos. A sua busca por fazer mais. E é isso. Apoiar movimentos regenerativos. Basicamente é a procura pela regeneração ecossistémica onde a gente tem as soluções. E a procura por apoiar quem tenta fazer uma alternativa em pequena escala, não é? Tipo, na alimentação é apoiar as cooperativas ecológicas, a agricultura familiar, aqueles amigos que resolveram ir viver para o campo e fazer agricultura biológica, e é uma luta gigante. Tentar viver de uma agricultura de pequena escala, ecológica, não corporativa, sem subsídios nos dias de hoje. Estas pessoas são heróis. E todo o dinheiro nas vossas escolhas alimentares que der para ser posto ali, é para ser posto ali, é o melhor sítio onde pode ser posto também. E procurar estar sempre informado, tipo aprender, perceber como é que funciona a beleza dos ecossistemas vivos, o que é que faz a diferença. Há muito isto, não é? Nós hoje em dia não pesquisamos muito como é que tudo o que está vivo à nossa volta funciona. Fica apenas para quem estuda ciências biológicas ou qualquer coisa assim, mas não. Temos que aprender a olhar, a observar e com crianças, tipo, absorver e observar o tempo inteiro, querer perceber como é que funciona para a gente perceber como é que se pode mexer no meio da vida da natureza e apoiá-la também. Ou seja, deixarmos de reagir e passarmos a agir também, não é? Porque muitas das vezes as coisas chegam-nos, há esta questão da facilidade com que as coisas nos chegam, e é mesmo passarmos a agir. E mais do que agir, eu acho que a gente precisa de ver que nós estamos sempre a agir, até quando aparentemente não estamos a fazer nada. Não estamos a agir para o lado certo e para
criativo de biodiversidade e de vida, né? Estamos a agir passivamente para o outro lado, muitas vezes. E a gente às vezes também tem que tomar consciência disso. Que o não agir é uma ação também. Sim, sim, nesse aspecto, sim, eu digo isso é porque é como se entrasse pela nossa casa, digamos assim, entrasse, não é? Todo o sistema está montado para o conforto, para a facilidade, e acabamos por reagir a esse conforto e a essa facilidade. E aquilo que nos é pedido é que tenhamos um olho crítico mais aguçado. Sim, primeiro sim. E depois perceber que pode ser muito confortável e muito bonito também a ação positiva do outro lado também. A princípio há mudanças que acontecem e não parecem tão confortáveis ou tão passivas, mas pode ser muito mais gratificante, sem dúvida, 1000 vezes mais. Sim, eu quando conheci a Quinta Biológica, que é onde vou, vieram umas lágrimas aos olhos. Oh. É, é porque é sentir que fazemos parte. Ahm, ahm, Temos aqui um comentário para terminarmos, porque uma hora passa a correr. Passar este conhecimento às crianças é uma das ferramentas mais preciosas que temos à mão. Sem É dúvida, lançar a semente para o terreno mais fértil de todos. sem Muito dúvida. grata por esta partilha. E temos aqui também, quero ler, Sara, és brutal, grata por seres este posto de sabedoria inspirador. A Sim, Teresa que lindo. Trazira! Estou fofa. deixa, deixa esta partilha. Eu dava mais a oportunidade de colocarem uma ou outra questão final, há sempre esta possibilidade. Vamos ver se existe mais alguma questão. Tanto haveria para dizer. Claro que sim, acho que sim. Da minha parte, claro que podes transmitir a live aos alunos. Sara, achas que é possível? Claro que sim, Acho não que é? sim, se acharem que é útil, claro que sim. Sim. Ahm, Perfeito. Para terminar, queres deixar alguma mensagem final? Últimos Eu, minutos? hum, sei lá, se calhar uma coisa bem generalista é a gente todos os dias acordar um bocadinho e eu faço isto, não sei. Acordar e pensar o que é que eu faço hoje que ajuda a apoiar mais vida e mais beleza e mais amor neste planeta. E depois ver as coisinhas que eu vou fazendo durante o dia e quais é que vão por esse caminho. E eu acho que é uma coisa que ajuda muito e que começa a fazer diferença na nossa transformação pessoal e na forma como nós nos relacionamos com a beleza da própria vida, da própria terra e das nossas próprias vidas também. Sim, inspirador. E informar tudo o que se está a passar também a nível ecológico e a nível político. Toda a gente hoje em dia tem que ter um olho aí, porque os movimentos estão aí e normalmente são poucas pessoas a fazerem um grande esforço para levarem os movimentos à frente, para trazerem voz. E a maior parte das pessoas, quando não estão envolvidas, nem se apercebe do esforço que está ali a ser feito. E uma mão a mais, uma cabeça a mais a pensar, uma voz a mais faz a diferença. Eu acho que toda a gente que possa tentar procurar algo que a nível da salvaguarda do ecossistema, da terra, lhes toque o coração e tenha um pezinho, uma mão ativa, uma voz ativa, uma cabeça ativa, sempre que possível. Porque isto faz a diferença mesmo. Isto cria o que se chama o princípio de massa crítica, a partir do qual a gente muda as coisas. Grata, que forma tão bela de terminarmos. Fica esta reflexão. Quero agradecer-te mais uma vez, a ti e a todas as pessoas que estiveram presentes e que passaram por aqui. Peço-vos também que partilhem esta live, por razões óbvias, que ficou bem claro que nós estamos a viver uma fase bem delicada e que, como foi dito, cada gesto conta e podemos fazer a diferença. E quantas mais pessoas fizerem parte deste movimento,
tanto quanto melhor, que não é, que é um movimento que lá está, que como a Sara bem disse, às vezes pensamos que é preciso isto e aquilo, e às vezes é olharmos para aquilo que já temos de uma forma mais awareness, mais desperta. Muito grata e Obrigada. Até breve. Até breve, foi um prazer. E se quiserem perguntar coisas noutros sítios e noutros canais, então estejam à vontade. Não sou uma super expert, mas pronto, é decoração, é um envolvimento de vida e decoração nisto. Obrigada, Helena, pelo convite. Obrigada. Beijinho. Tchau, tchau. Beijinhos.